Na nossa revisão do português, nós vamos ver algo sobre a pontuação, certo? Nós temos que lembrar qual é o ponto que faz uma pequena pausa, qual é o ponto que está sempre no fim de uma frase, ele finaliza a frase, né? Qual é o que indica perguntas, o que está antes de uma citação, o que tem uma pausa maior que a vírgula, indica mudança de interlocutor usando nos diálogos, o que exprime um sentimento. O ponto que causa uma pequena pausa, né, que a gente está falando, e na leitura a gente pausa é a vírgula, certo? O que está no fim de uma frase, principalmente da frase negativa, da frase afirmativa, o ponto final. O ponto que indica perguntas, interrogação, né? Antes de uma citação, nós temos que colocar 2 pontos. O ponto que tem uma pausa maior que da vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. O que indica mudança de interlocutor usado nos diálogos é o travessão, tá? E o que exprime sentimento, exclamação. Nós já conversamos sobre isso. Eu estou só voltando um pouquinho, tá certo? E aí nós temos os tipos de frases, né, que também vai possivelmente cair no teste, a frase negativa, a frase afirmativa, a interrogativa, a imperativa e a exclamativa. Na frase afirmativa, nós estamos afirmando alguma coisa e termina com ponto final, né? Eu vou à escola, nós vamos ter aula hoje, tia Rejane falou muito, tia Rejane falou pouco, tudo isso são frases afirmativas, nós estamos afirmando alguma coisa. Na frase negativa, você vai ver a presença do não, porque vai ser negado alguma coisa. Não vamos ter aula, não saí hoje, não vou sair amanhã. Então, tá tendo sempre o não, então negativa. Na interrogativa, nós vamos ter a presença da interrogação, porque na interrogativa é uma pergunta. Você assistiu à aula? Você fez a tarefa? Então, são perguntas, são frases interrogativas, são perguntas. Na frase imperativa, nós vamos ter uma ordem: estude, saia daqui, coma, né? Brinque, ou então não brinque, uma ordem, não brinque, né? Você vê que é uma ordem, a imperativa. E nós temos também a exclamativa, que exprime algum sentimento, né? Que lindo, um sentimento de admiração. Que dia lindo, bom dia, né? Desejando um dia bom para alguém, né? Um bom dia para alguém. Então, na exclamativa, você vê um sentimento, seja ele qual for, de admiração, né? De susto, né? Ai, que susto! E tem lá a exclamação, certo? Então, possivelmente, vamos ter tipos de frase no teste, né? Palavras com AR, ER, IR, OR, UR, também possivelmente vamos ter. As palavras, quando são escritas com ESA com S e ESA com Z, né? Tem gente ainda errando, né? Ontem eu recebi atividade errada, né? Porque foi fazendo e não prestou atenção. Se eu vou escrever pureza e vem de um adjetivo que é puro, então é com Z, tá? Não esquece. Vai ter também possivelmente, vai ter os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, né? Sinônimos a gente sabe que é outra palavra com o mesmo significado. Antônimo, outra palavra, outro significado, tá? Sinônimo é outra palavra, mesmo significado. E antônimo é o contrário. Sinônimo vai significar a mesma coisa, e antônimo não. É outra palavra e outro significado, é o contrário. Perto, longe, antônimo, né?
Então, perto, próximo, sinônimo, certo? Possivelmente vai cair. O que mais? Estudem também, né, o modo subjuntivo. A gente sabe que no modo subjuntivo há tudo incerto, há uma incerteza, diferente do modo indicativo, que a gente estudou lá no início do ano, né? No subjuntivo, se eu comprasse, se tu comprasses, olha a incerteza, né? Esse é o pretérito imperfeito. No subjuntivo só existe um pretérito, que é o pretérito imperfeito. Aí tem o presente, né, que é que eu compre, que tu compres, que nós, né? É tudo incerto. O presente, você vai ver que, né? Geralmente você vai ver que eu compre, que tu compres. E o pretérito imperfeito, se, né? O SS aí. O futuro do subjuntivo, quando eu comprar, olha só, né? É tudo incerto. Já o indicativo não, né? Há uma certeza. O subjuntivo há uma incerteza, certo? E aí vocês vão ter como exercício: identifique os sinais de pontuação. Pequena pausa, fim de frase e C indica perguntas. Na letra D, antes da citação, tá? E aí vocês podem até pesquisar no livro. Ó, identifique os sinais de pontuação. Eu tenho um A, B, C aqui, tenho a D do outro lado. Pequena pausa, fim de frase e indica pergunta. Aí você vai dizer aqui quais são os sinais. Vírgula, interrogação, ponto final, você vai dizer, tá bom? Dá uma olhada. Qualquer coisa, dá uma pausa aí para copiar. E agora a letra D, antes da citação, né? Letra D aqui em cima. Aí já tem 2, que é classe gramatical. Aquela turma é grande. Você vai dizer o que é aquela, o que é turma, o que é e grande, né? Ó, classe gramatical. Aquela turma é grande. Vamos ver quem é que faz. Aí, na próxima aula, nós vamos corrigir. Antes do teste, nós vamos fazer a correção, tá bom? Aquela turma é grande. Pronto. Terminamos o 2, né? Vamos pro 3. Complete. Os substantivos que têm origem a partir de um adjetivo são escritos com ESA com Z ou com S, né? Vocês vão botar aqui. ESA com Z ou com S. Os substantivos que têm origem a partir de um adjetivo são escritos com, você vai colocar. Esse é a letra A, tá? Letra B. Os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e título de nobreza são escritos com os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e título de nobreza são escritos com... Dá uma pausa aí que dá para copiar, tá? Esse é o 3, terminamos o 3, vamos para o 4 e último, né? Porque o 5 é sou. Determine o tempo e o modo dos verbos. Aí nós temos aí a letra A. Se eu brincasse muito, não estudaria. Se eu brincasse muito, não estudaria. Determine o tempo e o modo dos verbos. Se eu brincasse muito, aqui tem um estudaria. E tem a letra B. Quando as aulas voltarem, vamos matar a saudade. Quando as aulas voltarem, vamos matar a saudade. E o número 5, sou. Copia aí bem direitinho. Pronto? E agora nós vamos dar uma olhadinha, né, na revisão de ciência, tá? Eu não vou passar a atividade de ciências para que vocês estudem só português, visto que já é segunda o nosso teste, tá bom?
nós só vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos de ciência, né? Vamos lembrar que vai cair matéria, né? O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha que fantástico, né? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quais são os estados físicos ou as fases, né, da matéria? Estado sólido, líquido e gasoso, né? Nós lembramos dos estados da água, sólido, líquido e gasoso, e o da matéria também, né? Encontramos a matéria em diversos estados ou fases, líquido, sólido e gasoso, né? Nós vimos isso. Vimos também sobre a força da gravidade, né? O que é essa força da gravidade? É uma força invisível que atrai os corpos para o centro da Terra, né? Para o centro da superfície da Terra. É a força da gravidade. Muito interessante, né, gente? Vimos também a composição e decomposição da matéria. A matéria ela é encontrada na natureza e é formada por um, dois ou mais componentes, que caracterizam como substância pura ou substância misturada, né? E aí nós temos os tipos de mistura, que são homogênea e heterogênea. Não é isso? Desse tipo de mistura, nós vimos evaporação, decantação, filtração, destilação, né? A peneiração e a catação, né? Quando a gente está catando feijão, o que é aquilo? A que nome a gente dá àquela atividade de catação, né? Quando a gente peneira o café, né? Filtra o café, filtração. E assim vai, né? Tem diversos tipos de mistura e de tipos de mistura, não é isso? Processos utilizados para decompor misturas. A evaporação, que a gente já sabe, né, como é. A gente sabe o que é evaporação porque a gente também já viu o ciclo da água, né? A água dos rios, dos mares, elas evaporam, né, para as nuvens, encharcam as nuvens e depois as nuvens sobrecarregadas devolvem aquela água, né, para o solo, para a natureza e fica esse ciclo, né? A chuva devolve, a água sobe, a chuva devolve, a água sobe. E essa água que está nos rios, nos mares, nos lagos, nas calçadas, em todo lugar a gente sabe que ela evapora, né? O que mais que nós vamos ter que estudar? A transformação da matéria, né? Que algumas transformações são reversíveis, elas podem ser desfeitas, e outras transformações não dá para ser desfeitas, elas são irreversíveis. E aí no nosso livro nós vemos um exemplo de transformação reversível, é a mudança do estado físico da água, né? Então é uma mudança reversível. E aqui nós vimos um exemplo de uma transformação irreversível, né? Por exemplo, se um prego enferrujar, não tem como essa transformação, como voltar a ser um ferro enferrujado, não, né? Ele enferruja e essa transformação não tem volta, né? Ele não tem como deixar de ser enferrujado. Vamos ver também a questão da energia, né? A energia, os tipos de energia, energia sonora, luminosa, mecânica, química, térmica, né? Dentro da energia elétrica nós podemos ver a energia hidrelétrica, a termoelétrica, a eólica, a solar, a nuclear. Tudo que eu estou relembrando, comentando, lendo, é bom que você dê uma olhada, né? E por último, a influência do Sol nos corpos, né? O Sol ele é de fundamental importância nas nossas vidas, né? Ele serve para muitas coisas, né? Há muitas coisas a qual nós, quando estamos sem os raios solares, por exemplo, nós sentimos falta, né?
ele nos possibilita que possamos receber vitamina D, secar as roupas, né? Ele também nos possibilita, de alguma forma, estar presente na vida de todos os seres vivos da Terra, né? Não só nossa, mas dos animais e das plantas, né? O Sol, ele é o único astro do Sistema Solar que possui luz própria, né? Então, através dele, nós obtemos muita coisa boa, né? Tem aqui, os corpos que possuem luz própria são chamados de corpos luminosos. Então, o Sol, ele é um corpo luminoso, né? Nós vimos também a passagem da luz, né, pelos corpos, transparente, translúcido, opaco. E aí a gente vê que a partir dos transparentes, os objetos que são vidros lisos, né, sem película, pelos quais a luz consegue atravessar quase que totalmente. Os translúcidos, um vidro fosco pelo qual a luz passa parcialmente, né, mais ou menos. E o opaco, os corpos não deixam passar, né, a luz. Pelos corpos opacos não passam essa luz. E aí nós finalizamos nosso conteúdo de ciência para que você estude, né, para o teste de ciência. Mas é ótimo assunto, olhe tudo direitinho, né? E nós também vamos ter, no dia anterior do testezinho de ciência, nós vamos ter essa revisão também, tá bom? Então, estuda hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho sábado, um pouquinho domingo, para o teste de português, para que você faça, fique livre e tire uma boa nota, já que o assunto está muito bom, tá? Os tipos de frases, palavras com A, R, E, R, O, I, R, O, R, U, R. Temos também os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, o modo subjuntivo, nós temos classe gramatical, então dê uma estudadinha, tá? Com bastante atenção. Letra bonita, capricho. Na medida que você vai fazendo a sua tarefa, você já está estudando, tá bom? Então, bom fim de semana. Dá uma olhada no cronograma dos testes. Vamos nos ver, né? Hoje, um pouquinho, e aí vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas. Estuda, eu já falei, né? Um pouquinho no fim de semana, pode tirar dúvida comigo. E bom estudo, bom fim de semana e até segunda. Vou relembrar, se a mãe quiser ir na escola buscar o teste impresso, pode ir, tá? Hoje pela manhã. Não deu para ir hoje, então vai na segunda pela manhã. Se não quiser ou se não puder, entra no sistema e vê, né, lá a prova. Tia, eu não posso imprimir, não tem como imprimir em casa. Não tem problema. Copia as respostas e manda pra tia, que é pra tia corrigir e dar a nota, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo. Paz e luz. Oração, vamos orar uns pelos outros. E fiquem muito, muito, muito em paz. Fiquem com Deus e Deus abençoe cada um, tá bom?